Por que o pecado acontece? Porque muitas pessoas se perguntam o que eu fiz e muitas vezes não encontram uma resposta, um sentido para aquilo que elas acabam fazendo de errado. Alguma vez você fez algo ao qual veio trazer arrependimento sobre sua vida e no qual você não encontrou uma explicação lógica para ter feito aquilo? Enfim, muitas vezes somos induzidos a praticar coisas que não fazem nenhum tipo de sentido, que na nossa racionalidade, no nosso juízo, de forma alguma executaríamos. Enfim, o apóstolo Paulo, ele expressa muito bem isso na sua palavra quando ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. A grande verdade é que muitas vezes somos submetidos a praticar coisas que não condiz com os nossos princípios, com os nossos valores, com a nossa cultura e com o nosso caráter. Basta você ver no momento de discussão, no momento de inflamação, quando os ânimos estão à flor da pele, muitas vezes esbravejamos coisas que não fazem sentido. Falamos coisas, muitas vezes em brigas e discussões, que vão gerar um certo tipo de arrependimento sobre nossa vida, no qual nos perguntamos o que eu disse, o que eu fiz, por que eu falei isso. Todos nós estamos sujeitos a perder o controle em algum momento. No momento de discussão, no momento de ira, no momento de preocupação. Isso é da natureza humana. A grande questão é que isso não pode ser uma constante em nossa vida, porque senão trará desequilíbrio sobre a nossa condição, sobre o nosso comportamento. Então, quando o desequilíbrio se torna algo comportamental em sua vida, significa que você perdeu o controle das suas ações, das suas emoções e está perdendo o sentido, a razão da vida. Um dos frutos gerados pelo Espírito Santo no ser humano se chama domínio próprio, que está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 10. O domínio próprio está relacionado à temperança, para que você tenha equilíbrio sobre suas ações. Preste muito bem atenção numa coisa. Muitas vezes você vai ser afrontado, vão tentar tirar a sua fé, roubar a sua fé, vão te provocar. Isso é comum que aconteça. Agora, a ação daquela pessoa não pode ser equivalente à sua reação. Ou seja, não é porque aquela pessoa vem com paus e pedras em sua direção que você precisa responder na mesma condição. Pelo contrário, o mal só se vence com o bem. E a Bíblia é bem clara que ela diz que a resposta branda desvia o furor. Ou seja, aquilo que existe em você deve ser superior àquela ofensa que está sendo lançada contra a sua vida. Não é porque estão falando mal de você, não é porque têm invejas de você, não é porque as pessoas planejam muitas vezes te prejudicar em alguma área da sua vida, que necessariamente você é obrigado a responder da mesma forma. Pelo contrário, você precisa manter o equilíbrio, o domínio próprio em todas as áreas da sua vida, seja no casamento, seja no trabalho, ou seja até mesmo dirigindo um carro no trânsito. Você precisa do domínio próprio para que a sua vida vá bem, para que você não perca a sua paz diante de várias situações que ocorrerão na sua vida. Mas a pergunta da nossa devocional, que engloba tudo isso que estamos dizendo, é justamente essa: por que o pecado acontece? Lembrando que o pecado ele pode surgir através de um descontrole emocional. O pecado pode surgir na sua vida através de um desequilíbrio, através de uma desarmonia. O pecado acontece. E o que eleva este pecado? O que gera
este pecado em nossa vida? A palavra para essa resposta se chama ocasião. A ocasião leva ao mal, a ocasião leva ao pecado. Mas para que você entenda o porquê você pecou, ou porquê o pecado acontece na sua vida, você precisa entender o sentido da ocasião. Ocasião é uma conjuntura de fatores, consequências, uma conjuntura de influências. Você está o tempo todo sendo influenciado pelo inimigo para viver uma constante de pecado em sua vida. Essa é a tarefa dele sobre você, para que você não saia do pecado. Porque ele tem um entendimento que um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Por que Cristo morreu na cruz por mim e por você? Não somente para pagar as dívidas pelos nossos pecados, mas para que fôssemos libertos de toda influência pecaminosa em nossa vida. Ou seja, fomos reconciliados com Deus, a dívida foi paga, fomos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro e ao mesmo tempo fomos libertos para vivermos uma vida de liberdade e não de liberalidade e não de libertinagem. Há uma grande diferença em tudo isso. Até porque a palavra é bem clara quando ela diz que o prudente é aquele que se desvia do mal. Você está conseguindo memorizar todas as frases bíblicas que eu estou trazendo para você? Porque você precisa guardar essas palavras no seu coração, porque elas serão para você chave de acesso em várias situações. A resposta branda desvia o furor. Lembrou agora do que eu te disse no início? É exatamente isso. Como que podemos ter resposta branda? Através da mansidão. Você é uma pessoa que tem mansidão nas suas ações, no seu comportamento? Existe calmaria no seu coração? Ou você está o tempo todo à flor da pele, a turbilhão? Ninguém pode falar nada que você já responde de forma ríspida, agressiva, muito sanguínea. Você entendeu isso que eu quero dizer para você? Aonde encontramos calmaria para o nosso coração? Aonde encontramos paz para lidar com as situações que muitas vezes vai nos pressionar, que muitas vezes vai sim nos oprimir? A ocasião faz o pecado. Eu sei que há um ditado muito popular onde que é dito que a ocasião faz o ladrão. Não é diferente, porque o pecado é um ladrão. Um ladrão de sonhos, um ladrão de família, um ladrão de lar, um ladrão de princípios, um ladrão de virtude. O pecado tenta te corromper, te contaminar, manchar a sua história o tempo todo. Agora preste atenção. A ocasião é um conjunto de circunstâncias, um conjunto de situações que vai induzir você, influenciar a sua vida a pecar. O que eu estou dizendo? Muitas vezes você passa por situações que você vai ser tentado e vai ser provado. E às vezes você está vivendo um momento delicado em alguma área da sua vida. Diante dessa circunstância que você está fragilizado, por exemplo, em alguma área, em algum aspecto da sua vida, haverá outras provações, outras tentações externas que farão com que você seja induzido, influenciado a pecar. Por que isso? Porque muitas vezes o pecado se apresenta como solução. O pecado, ele aproveita a ocasião que você está vivendo. Se você está vivendo uma situação de fragilidade, por exemplo, dentro do seu casamento, o inimigo, ele é astuto. Ele percebe quando as coisas não estão bem. Então ele vai promover situações nas quais você vai ser induzida, por exemplo, ou induzido a trair, a adulterar. Aí o pecado está consumado. Por que que o pecado está consumado? Por causa da ocasião. Está tudo favorável para que o pecado aconteça na sua vida. Por quê? O casamento não está indo bem. Você está com problemas financeiros. Você está passando por dificuldades no seu serviço.
Muitas vezes existe uma carência dentro deste relacionamento. Muitas vezes existem discórdias, não há mais entendimento, não há mais diálogo. Pronto, o cenário está montado. É só o inimigo dar um empurrãozinho que o pecado entra lá dentro e cai no seu colo. E quando você abraça o pecado, meu irmão, ele está consumado. E aí, como que você vai fazer agora para se livrar deste pecado? Você entendeu agora? Porque o apóstolo Paulo fala que muitas vezes o bem que ele queria fazer, ele não faz, e o mal que ele não queria, ele acabava cometendo, porque ele estava numa constante de influências, fazendo com que às vezes ele tomasse atitudes nas quais ele se sentia constrangido, nas quais ele se sentia envergonhado, nas quais trazia arrependimento. Enquanto há arrependimento dentro de você, até há esperança. Porque significa que o Espírito Santo, que nos traz o convencimento da justiça, do juízo e do pecado, está trabalhando dentro do seu coração e dentro do seu pensamento, te trazendo arrependimento, te trazendo uma consciência pesada. Por que que o Espírito Santo promove a consciência pesada? Para que você se converta, para que você mude de direção, para que você abandone aquele pecado que vai promover destruição na sua vida. Você entendeu isso agora? Se o Espírito Santo ele não promove este convencimento em sua vida, significa que você está insensível à voz do Espírito Santo. Significa que você está com o coração endurecido. Vamos falar um pouquinho de coração endurecido? Este é o grande mal da humanidade. O coração endurecido, que não se compadece mais. Um coração endurecido, ele não se importa mais com a necessidade das pessoas. Um coração endurecido, ele é um coração egoísta, soberbo, orgulhoso. Se ele está bem, se dentro da sua casa está tudo ok, o mundo lá fora que se exploda, ele não está nem aí. Só que ele fere um dos principais mandamentos quando ele age e pensa de forma egoísta: o amor ao próximo como a ti mesmo. Meu irmão, minha irmã, que tipo de amor é esse que você ama apenas a si? Que tipo de amor é esse que o que realmente importa é que você esteja bem? O que está acontecendo aí fora pouco importa para você. Esse não é um amor fraternal, de cuidado. É um amor egoísta, orgulhoso. Então o que o apóstolo Paulo nos ensina? Olha, preste muita atenção. Por quê? Existem situações na sua vida que vão gerar ocasião. A ocasião faz o pecado. O inimigo observa a ocasião que você está vivendo. Seja ela qual for, em qual área, em qual aspecto que ela esteja, ele vai empurrar o pecado para dentro da sua vida. Ele vai empurrar o pecado para dentro desta ocasião. Então, quando você dá ouvidos demais a quem você não deveria ouvir, você está dando ocasião para que o pecado entre na sua vida. Quando você olha demais aquilo que você deveria desviar o olhar, você está dando ocasião para que o pecado venha entrar na sua vida. Quando você pega e toca com as suas mãos aquilo que você não deveria tocar, você está produzindo ocasião. Então, há duas vertentes que precisamos entender. A ocasião que dá acesso, dá legalidade, dá entrada para que o pecado venha entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, ela pode ser gerada por situações, condições, mas também por escolhas. Você pode produzir a ocasião que o pecado vai acessar a sua vida. Como? Através de escolhas erradas, através de pensamentos equivocados, através de decisões precipitadas. Você
dá ocasião para que o pecado venha entrar na sua vida. Vou ler um pouquinho a palavra para que você possa ter o entendimento do que estamos falando aqui. Está escrito em Romanos, capítulo 7. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo retrata para todos nós aqui nesta palavra. A partir do versículo 11, para que você entenda. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O que significa isso? Qualquer ocasião que o pecado aproveitou para acessar e para ferir, para combater, para confrontar o apóstolo Paulo? Os mandamentos. Como assim? Os mandamentos são sagrados, são leis dadas por Deus. Amém. O grande problema é que há uma distorção muitas vezes da palavra de Deus, desses mandamentos que Deus nos deu, embutindo sobre esses mandamentos religiosidade, acrescentando o que não se deve acrescentar. Então, o que acontece diante disso? Por causa da religiosidade, muitas vezes a lei, o mandamento, se tornou uma ocasião para que o pecado entrasse na vida de uma pessoa. Vou explicar por quê. Porque para que você não venha ferir os mandamentos, é necessário cumprir todos os mandamentos. Se um dos mandamentos forem violados, você viola todos. Então, quando você entende que se você guardar todos os mandamentos e não violar nenhum dos mandamentos sequer, você tem o direito de requerer a salvação por causa das leis, por causa da guarda dos mandamentos, você já está pecando. Porque no nosso instinto humano é impraticável uma vida de leis, aonde você vai ser salvo apenas pelos mandamentos. Porque em algum momento tropeçamos na nossa vida. O que a Bíblia nos fala? Que todos pecaram. Então todos estavam destituídos da graça. Então não há um sequer entre nós que pode bater no peito, seja pastor, seja padre, seja o que for. Não há nenhum entre nós que pode bater no peito e dizer: eu não tenho pecado, eu tenho direito de ir para o céu, porque eu nunca pequei na minha vida. Quem? Se aqueles que tentavam apedrejar aquela mulher adúltera pega em flagrante adultério levaram ela até Jesus e ali tentaram colocar Jesus numa situação difícil diante da multidão e das pessoas, dizendo: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei, nós temos direito de apedrejá-la. Irmão, preste muito bem atenção no que eu vou te dizer agora. Você vai entender uma valiosa e importante lição sobre o perdão que vai mudar a sua vida neste exato momento da palavra de Deus. Senhor, pela lei, nós temos direito de apedrejar esta mulher até a morte. Porque ela transgrediu a lei, ela foi pega em flagrante adultério. Ok, até aí tá tudo certo. Pela lei, realmente eles tinham direito de fazer isso com aquela mulher. Só que qual é a resposta de Jesus para todos aqueles que estavam ali requerendo o seu direito de lei, de apedrejamento? Olha, Jesus, passando o dedo, rabiscando sobre a terra, sobre a areia. E a Bíblia não cita o que ele escrevia na areia naquele momento, mas ele escrevendo, ele para por um momento, olha para aquela mulher, olha para aquela multidão e diz as seguintes palavras: aquele
que não tiver pecado, que não tiver cometido nenhum pecado, atire a primeira pedra. No mesmo instante, o Espírito Santo vem e ele entra no coração e na mente daquelas pessoas, fazendo com que elas relembrem os seus erros. Automaticamente, quando por um momento, por uma fração de segundos, elas relembram seus erros, qual é a conclusão que elas chegam? Eu também já errei. E eu também já fui perdoado. Qual é a reação daquelas pessoas? Soltar a pedra no chão. Esse é o real significado do perdão. É abrir mão do seu direito de acusação. Porque você entende e reconhece o quão perdoado você já foi. E que da mesma forma que você carece de perdão, aquela pessoa também necessita ser perdoada. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, erramos. Você entendeu isso agora, meu irmão? O perdão é uma necessidade. Se você não perdoar, nosso Pai que está no céu não poderá vos perdoar. No céu não haverá pessoas que não aprenderam a valiosa lição do perdão. No céu não haverá pessoas que não foram perdoadas e que nunca perdoaram. Bom, a ocasião faz o pecado. Tome cuidado com o momento que você está vivendo hoje. A ocasião para que o pecado venha acessar a sua vida e a sua família, se existem ali situações que estão acontecendo, que estão trazendo sobre você confusão, e lembrando que o Espírito Santo não é espírito de confusão, nem de desordem, nem de bagunça. Se existem situações e circunstâncias que estão trazendo confusão, instabilidade, inquietação, perturbação sobre sua vida, porque uma coisa é passar aflição. Jesus disse que todos nós passaríamos por aflições nesta terra, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, não nós. Ele. E porque Cristo venceu, fez de nós mais que vencedores. Somos mais que vencedores, mas a vitória não é nossa. É de Cristo, Jesus, que venceu a própria morte na cruz do Calvário e pagou um alto preço pela nossa liberdade. Então entenda uma coisa de uma vez por todas. Se existem situações no seu dia a dia, corriqueiras que seja, insignificantes que pareçam, mas sutis, tome cuidado, porque podem ser portas de acesso para que o pecado venha ter autonomia sobre sua vida. Então, às vezes há situações, há condições que vão levar a ocasião para que o pecado venha acessar a sua vida, como também você, pelas suas próprias escolhas equivocadas e precipitadas, pode produzir uma ocasião para que o pecado venha acessar a sua vida. Como? Então, se proteger dessas ocasiões. Discernimento, sabedoria, palavra de Deus. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Isso não serve apenas para a mulher. Eu sei que você nunca ouviu isso, mas eu vou repetir para que você entenda. A mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Isso não serve apenas para a mulher. Isso não é um fardo apenas da mulher. Não é porque o casamento deu errado que a mulher não foi sábia. Não é porque os filhos estão perdidos que a mulher não foi sábia. Não é porque deu tudo errado dentro desta casa
que a culpa é somente da mulher porque ela não foi sábia. O homem não pode se omitir da sua responsabilidade como cabeça da mulher, como sacerdote da casa. Ser cabeça da mulher não é ser superior à mulher. A mulher é auxiliadora do homem. Ser cabeça da mulher é ser ponto de referência para aquela mulher. Quando ela precisar, ela tem um ponto de referência na qual ela pode encontrar força, abrigo, ajuda, respeito, amor, carinho. Mas se ela olha para o homem dentro daquele lugar e ela está passando por uma instabilidade na sua vida emocional e não enxerga neste homem um cás, não enxerga neste homem um ponto de referência, não enxerga neste homem um abrigo, ela se sentirá mais perdida ainda. Então, ser sábio não é apenas uma atribuição da mulher, o homem também precisa ser sábio dentro da sua casa. Porque muitas vezes não é a mulher que vai destruir a casa, é o homem. Com as suas próprias escolhas, com as suas atitudes erradas, com a sua negligência e com a sua omissão. Amém? Bom, meus irmãos, vou estar aqui encerrando esta live agora, porque daqui a pouco vamos estar se preparando para ir à igreja. E fica aqui também o meu conselho a cada um de vocês sobre a importância de cultuar. Por quê? Vivemos num mundo sujo, injusto, covarde, cruel. Quando vamos na igreja, buscamos um momento de paz, de restauração, de congregação, de comunhão. Automaticamente buscamos santificação. Lembrando que a santificação ela não se restringe apenas ao domingo à noite na igreja. A santificação ela deve ser uma busca constante no nosso dia, todos os dias da nossa vida. Seja na igreja, na escola, no trabalho, seja onde você esteja. Você entendeu isso? Então, qual é a importância de se ir a uma igreja? Buscar santificação também. Porque você está no mundo onde você está sofrendo situações que estão tentando acabar com a sua fé. Agora, quando você busca estar com os irmãos dentro de uma igreja bíblica, cultuando, adorando a Deus, recebendo uma palavra, suas forças são renovadas. Tente fazer isso hoje, para ver se amanhã o seu dia não será melhor. Meus irmãos, então finalizando aqui esta live, que eu quero deixar de lembrança para vocês aqui dentro deste ensinamento, para que vocês não somente memorizem, mas guardem nos seus corações, é que a ocasião ela não somente faz o ladrão, a ocasião ela faz o pecado. Cuidados para ver se você não está dando ocasião para o pecado acessar a sua vida e destruir a sua casa e a sua família. Há ocasiões que são promovidas por problemas, situações e circunstâncias. Busque na palavra de Deus discernimento para não cair nas ciladas do diabo, porque ele está o tempo todo armando laços na nossa caminhada. Se você não buscar a palavra de Deus e discernimento na palavra de Deus, você será uma presa fácil do inimigo e cairá em situações que vão produzir ocasião para que o pecado venha acessar a sua vida. Amém? Eu vou orar agora abençoando sua vida e gostaria que você unisse sua fé à nossa através desta oração. Senhor Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor tomou a glória para si de todo este tempo, meu Pai, e a glória é toda sua, Pai. Pai, eu quero lhe pedir nesta oração em especial que o Senhor venha dar discernimento e sabedoria para cada um de nós, para cada pessoa que aqui esteve, para cada pessoa que vai receber esta palavra que vem do Senhor, que vem dos céus do Senhor, que vem do trono do Senhor, Pai. Pai, que esta pessoa tenha discernimento e sabedoria para ela identificar o que esteja gerando ocasião para o pecado acessar a sua vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ouviu. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida.